Sejam bem-vindos. Na última live nós conversamos sobre a questão da Cambina, Camuca, ser um orixá. Penso que já ficou esclarecido. Se houver dúvidas, podem continuar a mandar mais mensagens que a gente vai acrescentando. Quero relatar algo da minha época, né? Em 1995, meu babá, o Luiz Carlos Dalchum, lá de São Paulo, ele faleceu. Ele era bem conhecido, o Cleão gostava muito dele, tinha muita estima por ele, o pai Cleão, né? O pai Luiz, ele era bem conhecido na época, ele fazia Fantástico e fazia previsões para tudo quanto era emissora, conhecia todo mundo, as festas dele chegava Nissete Bruno, Lafon, Elke Maravilha. Eu conheci a Elke lá na casa do pai Luiz, lá em São Paulo, e assim, eram festas gigantescas, né? Festa de orixá. O pai Cleão sempre estava presente nas festas, porque a Oxum comia nessa época. Era comum as obrigações. Eu não costumo mostrar fotos, imagens da época, mas como já não existe mais e não tem fundamento nenhum aqui, este era o quarto de santo. Não sei se conseguem visualizar. Este era o quarto santo do pai Luiz. Na época a gente praticava sincretismo, seguia porque era da família, era forte o sincretismo dentro da família. O pai Luiz faleceu em 1995, em julho. Os protocolos daquela época eram que a gente deveria aguardar pelo menos 30 dias para finalizar, 32 dias para decidir o que seria feito e o que poderia ser feito. Bom, nesse período, o pai Cleão foi para São Paulo imediatamente e o pai Luiz foi velado ali no cemitério de Campo Grande, bem próximo da pedreira, onde se situava a casa do pai Luiz. E ali mesmo nós colocamos um ecó de café debaixo do caixão. Não teve tambor, né? Só com agê. Foi feita uma roda em volta, tirado algumas cantigas e feito alguns rituais ali mesmo durante o velório. Após isso, tiramos tudo que estava ali e levamos o caixão até o ser enterrado. Após isso, ficou o Jackson, não sei se algumas pessoas ainda se recordam, o Jackson era neto do pai Cleão, filho do pai Luiz Carlos da Oxum, daqui de Porto Alegre, né? São dois Luiz Carlos totalmente diferentes. Nessa época, nós pegamos os santos do pai Luiz, alguns já haviam sido despachados, o Leba, a Zina, Leba, Zina e o Avagan haviam sido despachados já. Isso, quem despachou foi o Jackson, da Ubá, e eu acompanhei, porque eu tinha carro na época, então eu acabei acompanhando toda a ritualística, né? Após isso, houve alguns rituais que foram feitos na casa e pegamos os santos, colocamos tudo em mala, né? Assim, ajeitamos todos os santos para poder trazer para Porto Alegre para fazer o Ariçu. Nós trouxemos os santos do pai Luiz para Porto Alegre, achei a foto do pai Luiz. Este é o pai Luiz, não sei se conseguem visualizar. Tem duas netas dele aqui e ele, assim, era bem conhecido lá em São Paulo. O pai Cleão adorava ele. E o que aconteceu? Nós acabamos pegando tudo, trouxemos aqui para Porto Alegre, ajeitamos ali, eu ajudei a ajeitar todo os santos dele, colocamos
ali onde ficava o balé do Pai Cleon, que quando saía da cozinha ele ficava do lado esquerdo. Aí tinha um pequeno quintal, o que eu me lembro, porque faz mais de 20 anos, faz quase 30 anos. E ficou ali, onde ficava o balé dele, o Santos do Pai Luiz. Nisso, eu fui para ficar e participar do Arisum. Nós passamos 7 dias entre preparando, velando, fazendo o que tinha que fazer. E o Pai Luiz, ele sempre falava que ninguém vai me prender, não vou ficar aqui, que não sei o que lá, no balé, nunca vou ficar, tá. Guardem isso. Bom, aí o que aconteceu? Ficamos ali guardando e até dar o 7º dia para fazer a missa, né? E quando houve o dia da missa, aí começamos a preparar, o tempo começou a virar. E do nada começou a fechar uma tempestade, mas uma tempestade tão grande, mas tão grande, que estava levando quase o telhado ali da casa do Pai Cleon. Foi terrível. Tivemos que tirar tudo às pressas. O Santos, o Jackson ajudando. Muito amigo. Ele morou em São Paulo, na casa do Pai Luiz, depois ele ficou um tempo na minha casa. Ele ajudou muito, ele ajudava muito as obrigações, tanto na casa do Pai Luiz, quanto na casa do Pai Cleon. Ele praticamente tomava conta de tudo e eles deixavam porque ele realmente era de confiança e lidava com tudo. Em casa também ele ajudou muito. Quando ele ficou em casa, ele acho que ficou uns 2 anos, 3 anos em casa. Depois ele veio para o Rio Grande do Sul. A missa começou uma tempestade tão forte, mas tão forte, que tivemos que tirar tudo, colocar no meio do salão. Ali onde ficava dentro do salão do Pai Cleon, ainda naquela época era de carpete, um carpete verde, e tinha uma pedra branca ali. Cobriu ali tudo para colocar todo o que tinha que pôr. Nessa época nesse momento já estava fechado, já há alguns dias, o quarto santo dele, que todo mundo, o pessoal que já foi na casa deve se recordar. Tinha um monte de comidas ali. Eu tenho anotadas todas as comidas que foram feitas, tinha mais de 100 pratos ali para a missa, todos ali arriados. E começou ali a função. Na verdade, na hora que foi começar a função, tinha assistência ali do Pai Cleon do outro lado e as cadeiras todas ali de plástico vazias. A hora que começou ali a função, que foi começar, quem estava tocando, acho que era até, se não me engano, o Pai Antônio Carlos, as cadeiras todas, parecia que tinha gente sentando, porque elas começaram a ranger assim, fazer barulho, como se tivesse gente sentando. Foi assim, algo muito, 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 muito assim, misterioso que ocorreu. E não tinha ninguém nas cadeiras, porque todo mundo estava em pé. Mas começou a função, as cadeiras começaram a aparecer, elas faziam barulho, estalava como se tivesse gente sentando, peso mesmo, naquelas cadeiras. Bom, e começamos a função, e a chuva caindo lá fora, quase alagando tudo ali para fora. O balé já estava alagado, porque a chuva foi tão grande que não tinha o que fazer ali, a gente começou a fazer a função lá dentro. Aí terminou, preparou os negócios, não preciso citar também, foi levar para o carro. A hora que pegou, colocou no carro que estava ligado, que ia levar o carrego, fundiu o motor. Cata, chamar um táxi para poder levar o carrego até a praia, tinha mais pessoas que tinham que acompanhar, não vou citar também quem estavam e por que tinham que acompanhar, e teve que vir 2 táxis, levaram, eu fiquei no terreiro, na casa do Pai Cleon, junto com outras pessoas que estavam ali, né? O Gilberto da Iemanjá, que era irmão dele, que morava em São Paulo, tinha vindo para cá também, para a missa. E o Toninho da Oxum, que era o ex-marido do Pai Luiz, que também era pronto, e os dois eram sócios e moravam ali na mesma casa. E aí estavam lá, nós ficamos, estavam todos ali, né? Aqueles que tinham que acompanhar, vocês sabem por quê e como,
foram acompanhar e nós ficamos. Ficamos ali esperando voltarem e acabaram fazendo uma ligação urgente para o Pai Cleon, lá para o terreiro. Lembrem, o primeiro carro já tinha fundido o motor. Na hora que colocou, na hora que foram e despacharam e arriaram lá, foram sair, voltar para o terreiro, fundiu o outro motor do carro. Lembra daquilo que eu falei que o pai Luiz falava, não vou ficar aí, não vou fazer? Bom, foi uma atrás da outra. 2 carros com motor fundido, uma chuva que ninguém conseguia sair, que ninguém conseguia fazer nada. Foi assim um momento totalmente mágico. O pessoal arrepiava, o pessoal ficou assim, acho que todo mundo se recorda disso. Aí acabou a função, terminou lá, o pessoal sabe, não preciso repetir, e acabamos voltando para São Paulo. O Jackson voltou para São Paulo para cuidar de algumas coisas que tinham ficado lá em São Paulo, e a gente começou a conversar. Ele teve que ficar algum tempo em casa também, a gente conversou, etc., e tinha algumas coisas para arrumar. E quando o pai Cleon ainda estava em São Paulo, quando o pai Luiz havia falecido, que foi o enterro dele e tudo mais, o pai Luiz foi enterrado na área ali de baixo do cemitério de Campo Grande. Ali são covas, não tinha aquelas lápides. Acabou falando para os filhos. Eles estavam eu, o Walter de Xangô, a Dona Lourdes de Xangô, a Arlete de Chapanã, e acho que só, eu não lembro mais quem mais estava na época. E chamou e falou que, seguindo a tradição da casa, que a gente deveria vir quando completasse 32 dias, para que viesse buscar os buris aqui na casa dele. Tá. Por quê? Porque quando ele esteve lá, ele pegou todos os buris dos prontos e trouxe aqui para Porto Alegre. E ficou aqui o nosso buri, porque o nosso buri estava na casa do pai Luiz veio para a casa do pai Cleon e ficou aqui. A gente só poderia pegar o buri, que era um ritual para retirada da mão do Egum após o falecimento, e que poderia continuar ali nos rituais, que guardaria 1 ano de preceito após a morte. Tá. O que nós fizemos? Nós pegamos, esperamos dar os 32 dias, isso foi em julho. Quando foi em setembro, né, dia 7 de setembro, nós pegamos, eu tinha que trazer todos os santos. Pegamos os nossos santos, trouxemos para cá. Não, presta atenção, eu não tinha na época todos os santos ainda centos. Eu faltava Sentaobá, Otim, Odé e acho que mais algum orixá. Porque naquela época não tinha essa questão do sentar de Bará Oxalá. A gente abria a nossa casa com os principais orixás que pertenciam ao nosso fundamento. Por exemplo, Oxum, Iemanjá, Oxalá, e mais os orixás que o jogo determinava e que acompanhava, que não dava todos os orixás centos. Isso em 82. Eu abri minha casa em 89, desculpa. Em 82 eu entrei para o Batuque, em 89 eu abri minha casa e não tinha todos os santos centos. Em 95 ainda não tinha todos os santos, e eu, nessa obrigação que eu vou narrar agora, eu acabei assentando os Odé, Otim, Obá. Nós viemos para cá e foi muito, muito, muito lindo. Eu vou relatar algumas coisas e preservar outras por conta do segredo do tabu da ocupação. Assim, naquela época, a gente não tinha que ter de Bará Oxalá. Hoje eu tenho de Bará Oxalá porque eu fui assentando com o tempo. Não que fosse uma exigência da época. Ainda é, sim, na minha casa, e eu conheço muitas casas que mantêm essa tradição. Era dessa forma antigamente.
o que ocorreu? Nessa obrigação que eu trouxe em setembro, meus santos para cá, inclusive o veio a Vagan, minha mala estava desse tamanho, eram 3 malas quase, porque eu sou exagerado com roupa. E mais os meus orixás, caixa orixá, e assim, eu trouxe como eu pude, como eu consegui. E, importante, os orixás, o meu bori já estava aqui em Porto Alegre, na casa do Pai Leão, porque ele já havia trazido o buri nosso para cá. Então, era a forma de buscar o nosso buri, porque era o que havia sido conversado. Bom, aí vamos aproveitar e o Pai Leão falou, olha, vamos aproveitar a oportunidade e o senhor assenta o teu Odé, o teu Atoutim, a Toobá, para ficar completo. Tá bom. Que a questão, eu pensei, se eu vou me governar e vou ter que me virar sozinho, então vamos fazer dessa forma. Não questionei, porque, assim, na nossa época, a gente não questionava, tá? A gente obedecia os mais velhos e eles ditavam o que a gente tinha que fazer. Aquele livro que eu mostrei na última live, os Fundamentos Religiosos do Paulo Tadeu, era a base para a gente, porque ali tinha tudo. Inclusive, por a gente ser filho do Pai Leão, eu comprei o livro das mãos da Mãe Teresa, que era inclusive, se tornou minha madrinha quando meu pai de santo faleceu. A minha madrinha era a Neuza, que eu acho que eu tenho aqui. Eu tenho aqui uma mesa de beijo da época. E eu vou mostrar a minha madrinha, que eu tenho uma foto dela aqui. Gente, cadê? É tanta foto. Aqui. Não sei se vocês conseguirão ver. Esta é a minha madrinha aqui. Ela é do Xangô. Era uma mesa de beijo dentro da casa do Pai Luiz. E quando o Pai Luiz... O que acontece? Quando eu cheguei aqui, a Neuza, o Pai Luiz faleceu, a Neuza acabou saindo da religião, não quis mais seguir, porque ela falou, eu não tenho dinheiro para ir até Porto Alegre, dar obrigação com o Pai Leão e etc, etc, e etc. A gente conversou bastante, entendeu? Tanto que ela me deu o tambor dela, que tem mais de... Na época, já tinha mais de 20 anos. Isso foi em 95, ele deve ter uns 50 anos agora. Esse tambor é antiguíssimo. Eu pedi para tirarem o couro, trocarem o couro, porque ele já estava desmanchando e passaram uma tinta por cima. Infelizmente, eu não tenho a pintura original, mas eu devo ter em algum lugar alguma foto da pintura original. É que eu não costumo divulgar as fotos de fundamentos ou paramentos ou instrumentos religiosos, porque eles pertencem ao orixá. Então, geralmente eu respeito e mantenho sempre, preservo de não estar expondo. Eu estou mostrando algumas fotos de como eu mostrei a foto do Quarto Santo do Pai Luiz, porque já não existe mais. Então, já faz mais de 20 anos, por isso estou mostrando, mas eu não costumo mostrar nem expor o sagrado. Ponto. Eu tenho fotos também de obrigações arreadas que eu não exponho. Fica aqui para o acervo, não é exposto. Mas uma coisa interessante, voltando àquela foto do Quarto de Santo do Pai Luiz, não tem um adijá aqui. Não sei se vocês conseguem ver. O adijá do candomblé não era usado nessa época. Não tem um adijá aqui. Tudo que a gente tem aqui é só faca, tem as quartinhas todas de barro, nenhuma de louço. Sim,
a sineta tradicional. Inclusive, nas casas que nós fomos aqui na mesa de Bede, nas casas que nós fomos visitar, que eu já vou chegar, dificilmente a gente via o adjá do candomblé, nem na casa, no quarto santo. Olha, eu vou mostrar um outro quarto santo que não existe mais, por isso que eu vou mostrar, tá? Não tem um adjá aqui. É um quarto santo antigo, que foi de 95, que não tinha. Tudo que eu estou falando é de batuque. Não estou falando sobre candomblé. Eu citei que eu fui estudar o candomblé para entender por que havia tanta diferença entre o batuque e o candomblé. O batuque nasceu, eu vou sair do meu tema só para explicar isso, tá? O batuque nasceu por volta de 1800, praticamente na mesma época que estava nascendo o candomblé. São religiões distintas, que uma não é segmento da outra e não tem nada a ver uma com a outra. A única coisa que um dos segmentos do candomblé cultua orixá, que é o queto, que é semelhante ao batuque. Os outros segmentos possuem rituais diferentes, fundamentos diferentes e até iniciações totalmente diferentes, tá? Então, isso que eu queria entender, o que ocorria dentro do candomblé que não era semelhante ao nosso. Então, os rituais do batuque não passam por raspagem e nem precisam passar. Muitos orixás na matriz iorubá não são raspados, como, por exemplo, Ogum não é raspado, Oxóssi não é raspado, entre outros orixás que não são raspados e não precisam. Convencionou-se aqui no batuque que não há necessidade de raspar nenhum orixá, nem aqueles que na matriz são raspados. Ao contrário disso, no candomblé convencional, nem todos, a princípio, não se raspavam. Todos os orixás, apenas aqueles que tinham necessidades. Porém, convencionaram, segundo Altair, tá? Ele escreve, ele é escritor, escreve um livro sobre, acho que Orunmaiê, é dele, no livro ele especifica lá que convencionaram que todos os orixás, todos os iniciados no candomblé deveriam ser raspados. Então, o batuque não raspa a todos e não precisa, o candomblé raspa a todos e precisa. Então, são religiões diferentes, com fundamentos diferentes. Durante os rituais, eu acabei assentando meu Odé, minha Otim e a minha Obá. Bom, o meu Lodê veio e foi comer também ali junto com o Lodê do Pai Cleon e mais algumas pessoas que estavam ali. Um pouquinho antes, chegou a Geni, do Lodê, filha de santo do Pai Cleon. A Geni do Lodê até se ocupava. Bom, como ela já faleceu, não tenho problema em comentar. E ela chegou assim, ela não estava bem, o Pai Cleon até chegou para ela e falou: minha filha, se você não está bem, não deveria nem ter vindo, porque não ficou em casa e vinha só na festa, né? Porque não é um momento assim, a senhora não precisa, não sei o que lá. E ela era baixinha, mirradinha, né? E tudo bem. Nisso, ele começou. A gente foi lá para frente, eu fui junto, porque meu Lodê ia comer, tinha que segurar os bichos, tinha que fazer isso aqui, não sei o que lá. E ele começou e pá, no quatro pés. Nisso, o Lodê, pá. Ali berrou na hora, retornando. Começou ali a função, o corte, o Pai Cleon deu o talho ali. Eu lembro até que o Lodê era, o cabrito era, até tinha um porte bem, né? Era bem robusto. Ele deu ali a coisa e o Lodê, na hora, ele berrou e grudou ali. Ele puxou, pegou uma galinha, deixou ele de lado, né? Ali no canto, para continuar ali o que estava fazendo, para conseguir descer ali. O pessoal acho que vai entender, para não ter problema na live. E fez ali. Bom,
Nisso, terminou, o Lodê pôs aqui e levou como se estivesse levando um passarinho nos ombros. E olha, era mirradinha a mulher, era fraquinha, não estava bem de saúde, e levou, foi sozinho, dançando com aqui no ombro, e foi lá para os fundos. Quem conhece, estava a casa do Lodê aqui na frente, não tinha, era somente o Lodê, não tinha o Exu do vento, não tinha o Exu que fica fora, nem nada. Entrava ali pela porta principal, pela porta principal, e ali tinha uma entradinha dentro do salão que ia pela lateral, passava pelos Exus ali, ia pela lateral, passava por fora da cozinha e saía diretamente na porta da cozinha. Bom, aí ele foi caminhando sozinho, levando isso para a sala, lá para a cozinha, desculpa, que foi direto. Aí terminou, foi feito lá, e guardem isso do Lodê. Passou, nisso a gente, durante a função de ali limpar depois os bichos, eu sentei os negócios, e o Pai Crião tinha um costume. Primeiro vamos fazer os santos de Dendê, depois vamos fazer os santos de mel, que é quando ele deitava. Sempre foi assim. Nós fomos fazendo ali os cortes, sentei os que tinha que sentar e deixamos para outra fase, porque terminou no Chapanã, e aí a gente foi para a cozinha. Lá estava uma pessoa, tinha a Geni do Lodê, que era filha do Pai Cleon, e tinha uma outra pessoa, que não vou citar o nome, preservando o tabu da ocupação. Essa outra pessoa era, ou é ainda, da Timboá. A Timboá também muito linda. Como que eu sei que era da Timboá? Ela chegava e era muito peculiar, porque ela dançando, ela dava o berro na porta, né? Um berro, assim, ela virava para a porta e ia virando assim até o Teto Santo, dando aquele berro berro ou rumbé da Timboá. Bom, eu sempre perto, sempre ajudando, eu ou o Jackson, então é uma coisa que a gente sempre estava ajudando durante a função. Quem dava chegada lá era eu, o Jackson, tinha mais umas outras bichas lá, que era amiga, que a gente estava ali, estava sempre ali ajudando e fazendo. Aí eu dei a chegada no toque também, durante na festa, no Pai Lodê. Quem despachava geralmente, ficava para despachar os santos que levava, era o Jackson. Ele ficava na porta do quarto santo já esperando, no quarto santo não, na porta do quartinho de jogo de búzios do Pai Quilhão, que era na lateral, e levava ali. Alguns santos iam sentados, outros iam em pé ali, por conta ou do Lodê ou da Timboá, na época, e era a função ali que faziam. E isso aí a gente estava sempre ali. Por quê? Ou eu estava dentro do quarto santo ajudando nas funções entre docinho ou durante o corte fazendo isso, ou era eu e o Jackson, ou eu ficava lá atrás já ajudando a começar a organizar para poder limpar, enquanto ali o pessoal estava dependendo, o Jackson estava dentro do quarto santo e fazendo ali, trabalhando, porque o Jackson não dormia, era 24 horas trabalhando, que tinha uma garra gigantesca, e também eu estava sempre ali ajudando, tinha saúde e tempo, então estava ali ajudando sempre. Tanto dentro do quarto santo, quanto também lá na função na cozinha. Porém, na hora de despachar, geralmente a gente cobria o orixá quando estava chegando perto, ia entregando pro Jackson, o Jackson ia despachando, porque ele era ligeiro. Ali ele punha, às vezes, 2, 3 ali e despachavam 1, 2, 3, né, de uma vez. Ou a gente levava até a porta, deixava ali, ou segurava um pouquinho para ele poder ir fazendo um atrás do outro.
E era isso. Bom, tudo isso para contar que durante o toque nós passamos pela função, limpar, depenar, coisar, fazer isso, aquilo, preparar, e teve o primeiro toque, que inclusive eu havia feito nesse primeiro toque, teve o tempo, o espaço entre o toque e a função, eu fiz um reforço de jogo de búzio na casa do Pai Cleão, passei 12 horas porque era só reforço, ele não tinha o costume de fazer num reforço 24 horas como fazia nos antigos para pessoas. Eu fiz o reforço de jogo de búzio, como eu estava dizendo que o Pai Cleão tinha costume de, se era filho da casa, já é filho de neto, se era parentes, né? Então já tinha passado por um axé de búzio, passava 12 horas, que era só o reforço. Se vinha de outra casa, outro segmento e tudo mais, era 24 horas, que fazia todo o período que todo mundo sabe como que é o ritual. Bom, passamos por aquilo, preparamos para a festa a bandeja, preparamos tudo, deixamos dentro do quarto, que era dentro do quarto de santo do Pai Cleão, do lado direito, tinha um quartinho para poder colocar as obrigações ali. E o que aconteceu? Nós passamos ali, terminou, teve o toque, essa Yansan dessa pessoa, não sei se está viva ainda, por isso que eu não vou citar nome, veio, linda, maravilhosa, tomei axé, conversei, falei, e etc. Assim, olha, maravilhosa. Até falava, eu sou Timbuá, não sei o que lá, dava nome, isso, aquilo, e etc. Tomei axé com o Pai Lodê e pronto. Bom, terminou o batuque e todo mundo foi dormir. Umas 9 horas da manhã, começa a tocar o telefone. E um bum, 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 bum. E o Pai Cleão estava tomando café, a gente estava ali, chegou alguém e falou, olha, preciso conversar. Ele foi para o quarto santo, nós ficamos ali fora, porque a gente comia na mesa, não na mesa, ao lado da mesa, porque comia em banquinho, isso não era costume, a gente sentar na mesa quando estava de obrigação, somente em banquinho. E ele voltou, ele falou, olha, eu preciso conversar com vocês. Aconteceu que a Geni do Lodê faleceu, nós vamos encerrar aqui agora, ela faleceu, sim, chegou a mensagem agora, nós vamos encerrar aqui, não vai ter toque de terminação, não vai ter toque de peixe, não vai ter nada, nós só vamos cumprir as ritualísticas e acabou. Aí a gente até perguntou, mas não perdeu? Não perdeu nada, porque ele ainda fala que se Camuca está comendo, não perde nada. Bom, a Geni do Lodê, filha do Pai Cleão, ela era bem conhecida na época, assim, um Lodê lindo. Bom, aí o que acontece? Aí ele falou que se o Camuca está comendo, não se perde nada. É o fundamento da Cambina. Ok, ninguém ficou com medo, ninguém ficou preocupado, nem nada com essa questão. E foi. A única coisa, porque a Cambina hoje não faz o Lodê para mulher, mas, olha, ela era filha do Pai Cleão, a Geni do Lodê, e bem conhecida. Não é todas as cambinas que não fazem. Algumas famílias que não fazem, porque existem famílias que fazem, sim, Lodê na cabeça de mulher. E o Lodê come na frente, o orixá come na frente do Lodê. Se ela é do Lodê, é entregue para o Lodê. Se fizer para outro orixá, não está fazendo para o orixá, que é dela, está trocando. Então, é entregue. Na minha casa é de Cambina. E se faz Lodê para mulher. Sim, Vitor.
Concordo contigo, há casas que fazem. Entendi, eu sou da raiz do Pai Cleon e da minha casa não faz. Ok, ele pode não fazer. Hoje, talvez não façam, mas a Geni era filha de santo do Pai Cleon. E tinha, na época, eu até tinha uma filha de Lodê, que ela não está mais na minha mão, e eu era da família quando ela foi feita. Então, na minha época, nos anos 80 para 90, fazia. Sim, ele parou de fazer. Aí, Dodô, respondendo aqui, o Dodô respondeu que sim, ele parou de fazer. Sim, ele fazia. Era uma coisa que na época a gente... eu tinha uma filha de Lodê e ele tinha uma filha de Lodê. Bom, voltando ao assunto. Aí faleceu a Geni do Lodê, filha do Pai Cleon. Eu era filho do Luiz da Oxô, esse senhor aqui, ó. Eu era filho dele, que era filho do Pai Cleon. Eu era neto do Pai Cleon, porém, quando o pai Luiz faleceu, eu fui para a mão do Pai Cleon, né, que ele pediu para a gente levar lá, e ele matou na minha cabeça, matou deu de comer pro meu orixá, deu de comer para todos os meus orixás, e foi quando aconteceu isso, que eu quero narrar justamente isso que ocorreu, que foi o falecimento da mãe Geni, do Lodê, e nesse momento, o que aconteceu? Ele parou todas as festas, que teve só um toque, ele parou todas as festas, não fez apresentação nenhuma, que no próximo toque seria a apresentação do meu jogo de búzios, que ele fez o reforço, ele iria apresentar novamente. Aí o que acontece? A Geni faleceu, o pessoal começou a fazer os rituais lá atrás, e a gente não foi mais para a cozinha, porque eles tinham que cozinhar. Tudo do meu trabalho é preservar a memória do batuque. E é o que eu estou fazendo. Eu estou relatando o conhecimento daquela época. Bom, voltando. Aí, enquanto estavam fazendo a função lá atrás, acho que estavam usando até a cozinha dele, que era lá nos fundos, tinha a casa dele, em cima tinha mais um dormitório gigante lá, com vários beliches, várias camas, que o pessoal ficava lá, vinha um pessoal do Uruguai, da Argentina, de tudo quanto é lugar, e acabava ficando lá. E o que aconteceu? Nós acabamos fazendo encerrando ali. Eu não fui, porque estava de preceito, eu não fui para os rituais fúnebres, nem ninguém que estava junto, e que estava fazendo outro tipo de ritual, porque a gente estava de preceito, tinha acabado de alimentar o orixá, tinha acabado de fazer um monte de coisa, então não tinha porquê ir para um ritual fúnebre. Então, encerrou ali, naquele momento encerrou tudo. A única coisa que ele fez, pediu para vir um peixe, cortou o peixe imediatamente, se não me engano, não foi nem peixe que ele cortou, ele pediu para cortar pombos, porque não tinha, se não me engano foi isso mesmo, ele pediu para cortar pombos porque não tinha tempo para ver peixes. E em seguida ele já cortou as aves para finalizar, porque não daria tempo de fazer mais nada. Então ele foi encerrando ali e finalizando tudo que tinha ali imediatamente. Veio a notícia de que alguém havia falecido, ele parou na hora, encerrou ali e não teve mais nada. E o que nós fizemos? Aí a única coisa que nós fomos fazer, porque estava, se não me engano, foi numa quinta-feira, a gente teria mais alguns toques, mais algumas coisas durante a semana, até sábado teria mais algumas ritualísticas e toque, e nós acabamos fazendo um passeio. Eu não apareço porque eu estou fotografando, mas aqui que a gente foi na casa dele fazer um passeio para bater cabeça, na casa dela para bater cabeça, aqui também, na casa dela para a gente bater cabeça. Acho que vocês devem se recordar das casas. E aqui também, olha, nenhuma delas a gente tem o adijá do candomblé. Naquela época não usávamos, eu não uso, não usavam adijá do candomblé.
Deixa eu ver se tem mais alguma foto. Aqui. Nós fomos na casa delas para poder fazer o passeio, né? Completar o passeio para encerrar. Então, assim, isso, o pessoal estava pedindo como que era na minha época, no começo, antigamente, né? Como que era quando falecia alguém, se a Cambina perdia tudo, se a Cambina faz, o que acontecia. Então, esse relato foi uma experiência do que nós passamos. E foi justamente durante a obrigação que eu estava fazendo que a Geni do Lodê faleceu, que parou-se tudo, só fez os cortes, ali já começou, terminou os cortes, encerrou, para não deixar nada pela metade, porque, não, vamos deixar para quando terminar o luto, fazer a terminação. Não. Isso não existia. Terminou ali, terminou ali a função, tem que terminar tudo. Não dá para deixar, vamos fazer uma terminação ou um peixe daqui 6 meses, daqui 1 mês, daqui 1 semana, daqui tantos dias após o luto. Não tinha nada disso. Encerra-se aqui todo o ciclo e acabou ali. Por quê? Porque está entrando de luto, o luto vai ser determinado pelo jogo, dependendo da proximidade das obrigações. São 7 dias, são 21 dias, 32 dias, 42 dias, 50 dias. O jogo que vai determinar. Não somos nós que determinávamos o tanto de preceito, o tempo. E uma coisa importantíssima, que é aquele negócio. Ela, se não me engano, tinha filhos de santo na época, que, na verdade, quem fez o Arisum dela foi a casa do Parque Leão, porque os filhos não fariam o Arisum dela. Então, voltando a essa questão dos orixás. A Cambina, ela não é um segmento de Egum, ela é um segmento de orixá Camuca. É um orixá, isso que a gente vem falando, porém, existe uma questão muito interessante. Eu acho que eu já mostrei em alguns vídeos, ou já falei várias vezes, que se formos lá em Oió, na Nigéria, no palácio do Alafim, bem na entrada, tem no portão, tem Xangô ali desenhado e Egum lado a lado. Xangô não teme Egum, Xangô não teme a morte, Xangô não é um Egum. Então, um orixá não teme Egum. Um orixá não teme a morte, um orixá não teme Egum, o orixá não teme os elementos da natureza, o orixá não teme a chuva, o orixá não teme a enchente, o orixá não teme fogo, tanto que eles brincam com isso. Eles dominam os elementos da natureza. Eles possuem poderes para movimentar os elementos da natureza. Yansan brinca com o vento, brinca com a tempestade. Xangô brinca com o fogo. Ele adora fogo. Então, assim, esse conceito de que Xangô teme a chuva, Xangô, o orixá, teme a água, não condiz, assim, nenhum orixá vai fugir por conta da água, nem o Lodê vai fugir por conta da água, porque na frente dele tem um Ekomi com água, mas Epo, Pupá, Badurá e outros elementos que às vezes colocam. É água. Qual é a diferença? As quartinhas possuem água. Quando a gente fala em ancestrais, também é uma outra coisa que existe um equívoco, pois o que ocorre? Um orixá ancestral não é um Egum. Existe um equívoco gigante sobre isso. Um Egum é um ser, vamos falar que nos achei, um vivente que faleceu
ter só osso para ser cultuado. Isso é um egum. Um orixá, por exemplo, fundador de uma casa. O orixá, por exemplo, do Pai Cleon. Onde ele estiver, ele é um orixá ancestral, fundador daquela família. Então, ele não é um egum, ele é um orixá. Bom, falamos sobre o ritual do Arisum. Eu contei toda a história, desde do falecimento do meu babalorixá, o Pai Luiz, até o carreio dele, até tudo que foi. Também, depois dos 32 dias que tivemos que trazer para cá os nossos orixás, sobre a Geni do Lodê, que faleceu durante a nossa obrigação, sobre a Timboá também, daquela senhora que eu não sei se está viva, por isso que eu não vou citar, porém tem foto dela no livro do Paulo Tadeu. Quem conheceu sabe de quem eu estou falando. Quem conheceu ela sabe de quem eu estou falando, que está lá no livro do Paulo Tadeu. Fácil de achar. E é uma coisa, eu acho que essas histórias e esses registros da época são muito importantes para nós. Por favor, uma coisa importantíssima: o batuque não tem digina. Digina é um sistema do candomblé Angola. Não sei por que, nem com qual finalidade começaram a colocar digina dentro do batuque. Gente, digina não se dá a orixá. Digina é o nome do iniciado. É como se fosse um batismo público ali para aquela pessoa. Então, é importante a gente saber que o batuque não tinha isso, tá? Agora, se quiserem usar Orocó, que é o nome em Yorubá, é possível, porque o nosso culto é voltado mais para orixá. É igual a falar de Lodê com mulher. Isso é polêmico demais e atinge outras casas. Gente, veja, é uma questão, Dodô, importante isso. Antigamente, o pessoal tinha um certo ritualística, conhecimento e trabalhava, tá? De uma forma. É possível que, em determinado momento, um orixá, que sabemos que a todo momento os orixás eles podem determinar, eles mesmos chegam durante uma obrigação, às vezes eu estou cortando, estou fazendo alguma coisa, e chega um orixá e pede uma coisa: olha, eu gostaria de tal coisa. Eu vou analisar, ver, e se for alguma coisa muito polêmica, eu vou para o jogo e vejo. Por quê? Antes de eu sancionar aquilo que foi pedido, eu preciso ver se o orixá da casa, ele permite. Então eu vou para o jogo, faço um jogo e vejo. Permitiu aquilo que ele quer? Tá ótimo. É beleza. Então não vou questionar. Entendeu? Então, tudo isso vai da questão do orixá. Mudanças ocorrem, às vezes, por alguma necessidade. E precisa avaliar isso, saber o motivo ao qual deixaram de fazer. Mas existia. O que acontecia? A gente estava no toque na casa do Pai Quileão. O pai Antônio Carlos, tocando tambor, chegava alguém, tipo, do candomblé, alguma coisa, e ele fazia uma homenagem. Aí ele pegava, assim, ele tava tocando, ele olhava pro Pai Leão, né? Tipo, né? Assim, dava um toquezinho, o Pai Leão fazia assim, que era o quê? Eles comunicavam que era para ele poder tirar uma cantiga do candomblé durante o toque para homenagear aquela visita. Como, por exemplo, Samburê, sambunaquenda, samburê, sambunaquenda, maque fita, maior sambunaquenda. Ele tirava isso, que era uma homenagem que ele fazia para uma mãe de santo que vinha naquela época, durante os toques, visitar a casa. Então ele fazia essa cantiga, porque ela
era um fundamento dela, alguma coisa assim, que eles tiravam essa cantiga homenageando ela do candomblé. Então era o único momento que o Pai Quilombo era muito reticente. Ele não aceitava as coisas do candomblé dentro da casa. Porém, isso era liberado para homenagear uma visita. Não que fizesse parte da liturgia dele. Não que ele tirasse essas cantigas para fazer orixá. Ele não fazia. Uma pergunta. A qualidade do orixá se revela na obrigação do Oribibó ou até no Buri? O Oribibó, porque é um ritual para Ori. Oribibó. Ou alimentar o Ori, tá? Oribibó ou Bori. Alimentar o Ori. Bom, o que acontece? Se nesse ritual der a qualidade do orixá, se der o nome do orixá, então é um ritual de iniciação. Se é um ritual de iniciação, então a pessoa já foi iniciada, ela não precisa fazer uma iniciação para ter um ocultar. Aquela vasilha ou aquela quartinha é o receptáculo do orixá e a ligação dele, daquilo que está sendo feito. No entanto, isso é um ritual de orixá. O ori não come com o orixá no oribibó. O ori não come com orixá no buri, porque é um ritual exclusivo para ori. É só para ori, o orixá não participa. Se está fazendo um ritual para o orixá, é para o orixá. O ori está presente porque ele acompanha. Nesse caso, o ori acompanha o orixá. Mas aí já é um ritual de orixá. Outra coisa também importante para a gente entender é que o ori somos nós. Tudo aquilo que nos representa, a nossa ancestralidade, tudo que vem antes de nós, tudo que está acima de nós. Não tem nada, e a nossa individualidade não tem nada a ver com o orixá. O bori ou o oribibó não é a nossa ligação com o orixá, porque é o momento que vai alimentar o ori. Não tem nada a ver com o orixá. Eu mandei fragmentos das cantigas, tá? São orins, tá? São cantigas, para Oió, para ouvirem. Por mais que seja ruídos, por mais que houve mudanças assim das palavras e adulteração na hora de cantar, porque cada um ouve de um jeito e acaba cantando de outra forma, o nativo não conseguiu traduzir, não conseguiu entender nada. Ele fala, tem uma palavra ou outra solta e não faz sentido, não tem... tem muita mistura, tem muita coisa quebrada foneticamente que eles não conseguem entender. Não há tradução alguma. Então, não tem tradução. Infelizmente, as cantigas não possuem tradução. Porém, existe um caminho. Há a ressignificação das cantigas, que são do Omoto-Batalá, que não são as originais. Ele ressignificou, ou seja, ele reinterpretou as cantigas do batuque e fez a tradução com um nativo. Presta atenção, com um nativo. Não somos nós, com o dicionário, que vamos conseguir fazer isso, porque é como se fosse um jogo de dados, jogando ali para ver onde acerta. Não é nada disso, tá? Não funciona assim. Porém, esse livro do Omoto-Batalá, se for usar ele, as traduções dele, há necessidade de se cantar conforme, respeitando a fonética que está ali. Porque sem isso não há possibilidade, não há uma tradução. Entendeu? Então, assim, é importante a gente fazer o seguinte. Primeiro, prestar atenção no idioma. Não sei se perceberam que cada um canta diferente do outro. Outro dia eu peguei as cantigas do Kamuka, coloquei vários alabês cantando. Cada um canta de forma diferente.
As palavras são diferentes. Se as palavras são diferentes, não é a mesma cantiga, apesar da mesma melodia. É isso que eu estava falando. Não se traduzem. E não é um Yorubá muito arcaico. As pessoas, por falta do conhecimento do idioma, acabaram adulterando as cantigas de Ibi ou Ebi, acabaram cantando Edi Awawá, ou seja, Edi Enádegas. Gente, meu avô diz que a cantiga não possui tradução, mas sim história. Eles sabem que aquela reza intenção. Lucas, faz sentido. Porque não tem tradução mesmo, porque perderam o idioma, perderam as cantigas. Não virou um dialeto, porque não há tradução. Dodô, as palavras se perderam, se misturaram, não conseguem falar. Como, por exemplo, Goa não é Ebi, Ebi é família. Mas uso como se fosse família, entendeu? O Goa é uma palavra que inventaram para poder dizer família. De coração, super beijo e até a próxima.